E aí, nação, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo todas as informações e toda a repercussão na mídia desse título do Flamengo em cima do Fluminense no Campeonato Carioca, na tarde ou no final da noite desse domingo. Estou trazendo todos os detalhes desse título do Mengão, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Quando o Flamengo percebeu que não tinha pressão do Fluminense, ele começou a adiantar. Ele começou a subir e ele empurrou o Fluminense para trás. E aí o Fluminense não conseguia sair. Não conseguiu sair. Vocês viram a entrevista, talvez vocês estivessem voltando, talvez não tenham visto no fechamento ontem a entrevista do Pedro. Não vi. Não. O Pedro, ele relata uma mudança tática no Flamengo e ele até revela isso na entrevista, né? Que o Flamengo realmente mudou algumas coisas, essa base de saída, a outra amplitude, coisa... mas o Flamengo estava preparado para a bola longa. Isso. Não, fez várias. Fez várias vezes. É porque ele falou que não tinha como o Leonardo Jardim mudar muita coisa durante a semana. Mas aconteceu ele isso. Ele falou que o Flamengo estava preparado para o Flamengo estava preparado para a bola longa. E mesmo o Fluminense não fazendo essa pressão... Mas se o Fluminense faz, o Flamengo estava preparado. Pois então, mas mesmo o Fluminense, o que a Ana falou, foi o que a gente falou no Sport TV, mesmo o Fluminense não fazendo de vez em quando o Fluminense só adiantava média pressão, o Rossel já usava. É isso aí. O Rossel se utilizou 4 ou 5 vezes a bola longa, coisa que ele não fazia. Mas veja bem, aí a entrevista do Pedro, ela só empareda mais o Zubeldia. Porque, evidentemente, se você olha qual foi o trabalho que o Leonardo Jardim fez no Cruzeiro ano passado, e se você, num recorte recente, sabe que o Flamengo tem um goleiro que é talvez um dos melhores, talvez não, está entre a lista dos melhores se bobear, passes o melhor. longos do Brasil, em atividade do futebol brasileiro, você já tem que estar com o seu antídoto preparado. Se isso acontecer, qual é a estratégia do técnico? Eu acho que é nisso, para mim, que ele pecou. Exato. Faltou isso daí. Exato. Porque aí vem a segunda mudança que eu percebi ontem, a gente falou sobre isso na transmissão, que foi o posicionamento do Arrascaeta, Flamengo esperando a bola. O Arrascaeta não estava por dentro, ele fechava com o Pedro, ele ficava quase como um atacante e vinham pelos lados o Carrascal e o Samuel Lino. É mais ou menos o que ele fez no Cruzeiro com o Christian. Isso. O que eu achei eu acho que ele vai mudar, óbvio, né, gente? Ele acabou de estrear. Você acha que vai mudar muito? Não, mas eu acho que não funciona isso pro Flamengo. Primeiro, a demanda... A demanda tática... Vai mudar? Vai. Sim. Qualquer treinador muda. Meu questionamento vai mudar muito? E a sensação que eu tenho é de que vai mudar muito. A questão pra mim não adianta você colocar um jogador como o Carrascal ou qualquer jogador que entre nessa função, pode ser o Paquetá, pode ser o Luiz Araújo, para ficar fazendo marcação. Não é a característica desse elenco do Flamengo, para ser ali um jogador tático como o Christian era no Cruzeiro. A demanda do Cruzeiro com esse elenco é uma coisa, porque ele tinha no início, não era um elenco muito longo, então ele trouxe esse jogador para fazer essa função. Agora no Flamengo isso não serve. Então por isso que eu acho que vão ser as mudanças daqui para frente, porque ele isolou o Arrascaeta, ele tirou o Arrascaeta do jogo. Para mim, na minha percepção, o Arrascaeta é um jogador que precisa estar em contato com a bola o tempo inteiro. Ele não pode ficar isolado esperando uma bola, como aconteceu isso. E aí depois no segundo tempo ele muda, ele traz o Arrascaeta por dentro, do lado de mais 2 jogadores, e aí ele deixa um atacante, e aí o Flamengo passa a tentar ocupar melhor o meio campo. E aí que eu acho que o Zubeldia come bola, porque ele não coloca meio campo para brigar de igual para igual com o Flamengo. A impressão que eu tenho é que todos os movimentos feitos, e vocês estavam no estádio, aí você tem sempre uma compreensão melhor. Todos os movimentos feitos pelo Leonardo Jardim, eles, de certa forma, eles deixaram o Zubeldia meio embaraçado. Tipo, o que eu faço aqui agora? Para onde eu vou? Consequentemente, essa retração, ela transmitida para o campo, ela gera um excesso de respeito em relação ao adversário. Então você teve um momento do jogo em que você viu o Fluminense excessivamente respeitoso, temeroso do que o Flamengo pode fazer. E aí, só para acrescentar uma coisa, quando você fala que o Jardim vai mudar, a entrevista coletiva dele tem 2 pontos que merecem reflexão. Primeiro, ele foi enfático ao dizer que o Plata é jogador aberto, não é jogador de atuar por dentro, é jogador que tem que atuar aberto. E segundo... Aberto pelo lado direito? É aberto. Ele disse, eu ouvi no Sport... O Felipe botou de centroavante várias vezes. E a segunda, ele abre uma janela para um debate que talvez venha a ocorrer de que Paquetá e Arrascaeta juntos é algo que ele pensa como eu vou fazer isso se for o caso, joga um e o outro entra depois. Você tem razão. Mas tem uma coisa, tem nuvens negras no horizonte ali. Mas tem uma coisa não vai ser fácil administrar o elenco. Mas tem uma coisa que você falou, e eu acho, ele disse que não, que ele sabe jogar de outras formas. No Cruzeiro,
Quando as equipes começaram a entender como o Cruzeiro tinha essa transição, essa bola que se recuperava, pressão alta, recuperava e já chegava rápido no gol. Começaram a entender, ele tentou ter mais controle e o Cruzeiro não foi bem. Foi naquela caída contra o Cruzeiro deu no campeonato. O Cruzeiro não vê a bola. Não vê a bola. Quando ele começa a dar uma caída, porque quando o Cruzeiro tinha que construir, ter pressão, fazer o controle do jogo... mas aí é característica de elenco. Se ele quiser fazer isso no Flamengo, ele vai ter sucesso. Mas não é só... Lino, você tem que fazer treinamento. Você tem que fazer treinamento. Não é só falar com o jogador, faz isso e está na mente do atleta. Ele, para nós, é o Leonardo Jardim. E ele vai falar para a gente agora. Vamos ver o que ele falou. Primeiro, claro, com 4 dias, eu tive a colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo residente e também a atitude dos jogadores. Com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Filipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, onde o Fluminense conseguiu chutes ao golo muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao golo. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente de decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar ao Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu. Eu duvido que ele faça isso como método, né? Quando ele chega no Cruzeiro, ele acaba não vendo aproveitamento, ou pelo menos um uso imediato do Gabigol, né? O do Dudu também, de jogadores que ele precisou de alguma forma administrar dentro do elenco. Eles saíram, não tiveram presença no time titular e logo depois o Cruzeiro vai se transformando sem esses jogadores. Pode fazer um debatezinho sobre isso? A pergunta é justamente isso que eu imagino que você está pronto para falar. Ele não pode tratar isso como método, evidente, isso não está à altura do caráter dele, pelo contrário, ele é um cara que com certeza está acima disso. Mas se isso acontecer, a gente vai lembrar da história anterior. Sim. Você acha que ele periga fazer isso? Então, eu acho que é diferente esse ponto que você coloca. Porque quando o Gabigol é enorme, chega no Cruzeiro. O Dudu era gigante, chega no Cruzeiro. Foram as 2 principais contratações do Cruzeiro. Exatamente, só que os 2 não eram ídolos no Cruzeiro. Os 2 não tinham ganho vários títulos e conquistado praticamente... Né, vamos dar um exemplo? A gente está falando aqui de Arrascaeta e Paquetá, não é isso? Se ele pode mexer de um desses jogadores. Então, o Arrascaeta é um ídolo do Flamengo absurdo. Pode ser Pedro. Pois é. E a questão é, será que ele vai logo de início fazer o que ele fez no Cruzeiro? Ter esse poder, essa força para fazer com esses jogadores do Flamengo, que são ídolos, não esses caras que chegaram lá como chegaram no Cruzeiro. Lá ele deu um choque de gestão. Eu acho que tem uma questão, diferente. Tem uma questão tática que eu acho que ajuda a nortear um pouco, muito mais do que barrar, quem ele vai barrar, se ele vai barrar o ídolo, o medalhão ou não. Ele fala na coletiva de apresentação algo mais ou menos assim, o Flamengo tem que depender muito menos de controlar o jogo com a posse de bola. Você tem que ser um time muito mais... Ele fala com outras palavras, mas mais ou menos isso. É um time... Ele quer que o Flamengo também tenha a variação de jogar de forma mais objetiva, sem ficar com aquela posse de bola que não leva a lugar nenhum. Que eu entendi mais ou menos isso. Então, eu acho que muito mais do que olhar desse ponto de vista do ídolo, eu acho que são as peças que vão dar a ele essa oportunidade de colocar o Flamengo nessa condição de atuar dessa forma. E aí eu acho, sim, que jogadores que ficam mais com a bola podem correr riscos com ele. Porque ontem, quando ele faz essa mudança na movimentação, ele deixa o Arrascaeta e volta com o Pedro, primeiro, estava muito claro que ele estava esperando essa casquinha do Pedro, da bola longa. Ele estava esperando esse jogo mais vertical do Carrascal e do Samuel Lino, que não aconteceu. Não aconteceu pela característica deles. E em várias oportunidades, o Samuel Lino recebia a bola e tocava para trás. Também porque tinha menos de uma semana de treino, né? Claro, lógico. E aí eu acho que você vai entendendo um pouco o desenho do que ele quer daqui para frente. E aí, olhando do outro lado, você bateu de frente, o Flamengo bateu de frente com o principal
do Fluminense ontem, que foram os zagueiros, a linha de defesa, né? Porque se questionava muito o Freitas, eu acho que vale a questão, mas o James jogou muita bola. Não, e a entrega dos dois caras que voltam até o final, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que faltou, a gente estava falando do que faltou para o Zubeldia, eu acho que faltou, claro, pelo conhecimento, pelo momento do Leonardo Jardim, entender que ele estava jogando contra uma linha de defesa muito entrosada, que tem ali suas questões, mas o Canóbio voltava toda hora para fazer a marcação. Serna do outro lado. Serna também. Esses são dois jogadores aplicadíssimos. Muito aplicados, muito aplicados. Então, acho que faltou um pouco do molho ali, que eu acho que é normal, porque o treinador acabou de chegar. E só para amarrar a minha linha de raciocínio sobre esse jogo, ainda falando sobre o Fluminense, eu acho que expôs um pouco também a deficiência desse elenco para mim, que são jogadores mais físicos. Quando o Fluminense tem que ir para embates mais físicos, como foi ontem, ele tem mais dificuldade. O Hércules não tem esse perfil. Ontem, pelo menos, não conseguiu demonstrar, não demonstrou ainda nesse ano. Também não é um jogador. Martinelli também não, apesar de, para mim, ser um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Para mim também. Eu acho que o Fluminense ainda tem essa lacuna. O próprio Lúcio, né? Chegaram alguns jogadores e o Lúcio teve mais dificuldade, porque ele é um cara de criatividade, se ele não tem ninguém para trabalhar físico nas costas dele ali ou ao lado, ele tem mais dificuldade de receber a bola em velocidade. Por isso que eu vou na resposta da sua pergunta. A gente está com uma curva em ascensão. É legal você olhar esse momento da temporada e ver onde esses times vão chegar com as ideias desses treinadores, né? Assim, eu tô animada pro Campeonato Brasileiro. Eu tô gostando de você tá positiva. Eu tô positiva. O Flamengo tem um início de trabalho de um técnico que deixou uma boa impressão no Cruzeiro ano passado. E para o Fluminense é interessante, porque se você fizer um recorte dos últimos 3 jogos do Fluminense, os 2 contra o Vasco e esse diante do Flamengo, você vê que é um momento absolutamente compreensível de instabilidade em relação ao desempenho. Você não pode chegar agora no recém-iniciado março e dizer, poxa, mas peraí. Tá tudo errado. Não é isso, não é isso. Ao mesmo tempo, a possibilidade de você agora olhar, tem coisas que não estão funcionando. Próximo jogo do Fluminense é quinta-feira, em Belém do Pará, contra o Remo, que está estreando o novo técnico, Leonardo Condé. O Léo Condé. Defende muito esse, hein? Que é um técnico com perfil completamente diferente do seu antecessor, o Tresloucado Osório, e, ao mesmo tempo, um técnico que sabe como postar a sua equipe diante de um adversário tecnicamente superior. Deixa eu voltar para o Fla-Flu e para uma sensação. Queria tirar de vocês. O que vocês sentiram quando foi para os pênaltis, assim, Rossi versus Fábio? Quem que vocês sentiram que vocês estavam no estádio, assim? Para mim não é nem questão dos dois. Para mim, assim, o Rossi, não precisa nem de mostrar, os números já mostram que ele é mais pegador de pênalti do que o Fábio. Os números mostram isso. O Fábio sempre pega Sim, 2, ele então. Ele caiu certo de 5 de 6 Teve um que ele bateu, o do Paquetá, passa embaixo do Fábio. Só que o que me chama a atenção é, do outro lado, os batedores, Lino. Se você analisar, o Fluminense, não sei se você lembra, o Fluminense, quando perde o pênalti com o René contra o Vasco, a informação que vem do repórter era o seguinte, tá trocando porque todos estão perdendo e estão trocando os batedores. Vem cá, para o ímpar. Tô na pelada. Eu tenho esses 2 goleiros. Quem que você escolhe? Rossi. No pênalti? De pênalti? Rossi. Ai, que difícil. Cara, pra mim, o Rossi tinha que estar pegando a gente falou isso aí. Eu tô achando a resposta do Paulo muito fácil. Assim, muito fácil e seco. Pra mim é muito claro isso. De pênalti é absurdo. O Rossi tinha que ter pegado ele que tinha que levantar a taça do Flamengo de campeão. Só pra ficar... E da Libertadores também jogou muito, hein? Só pra ficar no mesmo passaporte... O Rossi é padrão Goicoechea na defesa de pênalti. Foi o goleiro da seleção argentina nos anos 90. Não era... O Rossi, inclusive, com bola rolando, é um goleiro superior ao Goicoechea. Já perdeu muito quem é melhor pro Fábio aqui. Eu sou testemunha. Eu tenho dúvida. Mas eu tô falando de melhor, eu tô falando de pênalti. Né? Você perguntou de pênalti, né? De goleiro, eu sou Fábio. Mesmo? Vai começar a brincadeira e não vai ter pênalti. De goleiro... Não vai ter pênalti. Você falou... não muda. Pênalti. Você não pode mudar. Era no pênalti. Não, então eu tô mudando agora. Agora o que é que você falou? Vai começar e não vai ter pênalti. Fábio. Vocês vão me enlouquecer. Agora, gente, vamos prestar atenção em que são os batedores de pênalti, né? Eu já estava falando do Vasco da semana passada, Vasco Fluminense, já fiquei revoltado. Falei, gente, não é possível não. E o Fluminense ontem é a mesma coisa, né? Olha agora, o Flamengo, a diferença do Flamengo... decisão derrotado por pênalti. Exato. Foi pro Vasco ano passado na Copa do Brasil. É isso que eu tô te falando. Então, e o Zubeldia reconheceu isso na entrevista. Tem problema. Tem problema, lógico. Tava mudando o PC. O repórter trouxe, eu esqueci o nome do repórter. Ele falou assim, o René bateu porque 3 já tinham perdido. Aí eu cheguei um momento que eu falei assim, daqui a pouco não vai ter ninguém pra bater. E essa questão
ela passa pela parte mental. Sim. Cobrança de pênalti é a parte Você mental. perde o outro, o cara fala, agora vai ter pênalti também, de novo? Agora, vou deixar aí a dica pra galera. Nosso repórter Kiko Menezes fez uma matéria maravilhosa sobre o jogo e ele traz o detalhe em texto que a gente estava lá no estádio, a gente viu, a transmissão mostrou também. O Rossi foi pro banco e começou a estudar os batedores, né? Olha os pênaltis aí do Fluminense. O Canóbio perdeu 2 aí, só que eu tô vendo. Exatamente. Gente, põe o Fábio pra bater pênalti, né? Vamos... De pênalti, você sabe que eu posso falar, né? O melhor cobrador, propriedade, né? O melhor cobrador de pênalti do Fluminense não é titular, que é o Ganso. Ganso, exatamente. E bate o melhor, muito. o melhor cobrador. Eu acho que demorou. Ontem tinha que ter entrado mais cedo, inclusive. Achei que outra coisa que o Zubeldia demorou muito foi pra mexer no time. E tanto, eu concordo com você, mas acho, Ana, que isso deriva da perplexidade com que o jogo, é isso aí, com tipo, o comportamento do Flamengo. Não é possível que vocês vão jogar, né? Vocês não vão fazer melhor, né? Então, assim, ele foi ficando perplexo e essa perplexidade travou qualquer tipo de ação da parte dele. Eu acho que esse jogo, eu sempre digo, um dos maiores atributos que você tem na vida é quando você combina sabedoria com humildade. Porque é uma coisa difícil para burro. Muito difícil. Porque se o Zubeldia tiver sabedoria e humildade, dizer assim, cara, ontem eu tive dificuldades nisso. Eu preciso rever esse jogo. Eu preciso esmiuçar esse jogo. Tudo bem, já tem quinta-feira, mas porque tem muito ensinamento para ele esse Lógico jogo. que tem. Deixa eu só deixar a dica, terminar a dica matéria do Kiko Menezes, nosso repórter, falando sobre o jogo, mas o texto dele é muito bom porque ele fala assim, o Rossi foi lá, estudou os pênaltis, tal, não sei o quê, pegou 2 pênaltis. O Fábio também um bom pegador de pênalti, muito ligado à fé, caiu 5 vezes pro lado certo da bola. Então assim, gente, goleiro é feeling, estudo, preparação. Os dois são excelentes goleiros, eu queria os dois no meu time. E Kiko Menezes é texto, é voz... Não, esse é craque demais. Esse é craque demais. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo. Não tem essa de descanso após esse título do Campeonato Carioca. Já joga nesta quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Maracanã, às 21h30, com transmissão do Sport TV Premier. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na 11ª colocação do campeonato, 3 jogos, somou 4 pontos na competição, tem um jogo a menos em relação a algumas das equipes que estão à frente ali do Flamengo. Já a equipe do Cruzeiro está muito mal no Campeonato Brasileiro, ainda não venceu nenhuma partida nas 4 partidas que fizeram na competição. 4 jogos, somaram apenas 2 pontos e está na 19ª colocação do campeonato. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro e aí está o Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Mineiro e vem até numa sequência bem positiva com 4 vitórias e 1 empate. O último jogo que eles fizeram, eles venceram a equipe do Atlético Mineiro e se consagraram campeão do Campeonato Mineiro, onde foi um jogo cheio de confusão, né? Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e a equipe do Cruzeiro. São 3 vitórias do Mengão, 1 empate e 1 derrota. O último confronto que eles fizeram na temporada passada, jogando no Maracanã, o jogo terminou empatado pelo placar de 0-0. Agora sim, com o fim dos estaduais, foco total no Campeonato Brasileiro. Mês que vem já começa a Copa Libertadores. O período de treino que Leonardo Jardim vai ter para a preparação melhor, colocar sua filosofia de jogo, só vai ser naquele período de data FIFA, porém, muito provavelmente o Flamengo vai ter muitos jogadores convocados, mas esse é o período que vai ter de trabalho, até porque agora vai ser quarta, domingo, até o período ali de Copa do Mundo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!